Fala pessoal, aqui é o deputado estadual Douglas Garcia. Em compromisso com o meu eleitor, eu estou aqui trazendo um posicionamento sobre as últimas fake news envolvendo o meu nome e os assessores do meu gabinete. Eu tenho sido atacado desde a publicação do Felipe Moura Brasil sobre a matéria cheia de mentiras, dando a entender que eu uso o meu gabinete para fazer ataque aos opositores do governo Jair Bolsonaro. E também estou fazendo esse vídeo para responder o determinado youtuber aí. Fica tranquilo que eu não vou fazer piada e nem tratar do assunto num tom jocoso. Eu vou responder de forma objetiva, tintim por tintim, todas as informações públicas. Repito, informações públicas que vocês trataram como se fosse denúncia, né? Algo obscuro. Vamos começar pelo número de assessores. Já que você citou o deputado Arthur Duval e comparou o número de assessores do meu gabinete com os do dele, né? Eu vou usá-lo como exemplo para a gente poder fazer uma comparação entre a produtividade do meu gabinete e o gabinete dele. Vamos lá? Existe um sistema de cargos na Alesp que se desdobra. O que é isso? O Duval, ele tem 2 cargos de assessor especial parlamentar. Cada um desses cargos pode se desdobrar em outros 2 cargos de assistente parlamentar 7. Isso significa que manter 2 cargos de assessor especial parlamentar é o mesmo que manter 4 cargos de assistente parlamentar 7. Falando em valores, como o Duval ele nunca expôs o nome e salário dos meus assessores, eu não vou vincular o nome ao salário, mas vou vincular o salário ao cargo. Os 2 assessores especiais do Duval recebem, respectivamente, R$ 16.277. Como esses cargos se desdobram, qualquer outro deputado da Alesp que possui 4 assistentes parlamentar nível 7, repito, 4 assistentes parlamentar nível 7, gasta exatamente o mesmo que os 2 assessores do Arthur Duval. Porque o salário dos assessores especiais se desdobram. Então você teria, ao invés de 2 assessores recebendo 16.277, teria 4 assessores recebendo 8.138. Em outras palavras, um deputado que possui 11 assessores cheios gasta exatamente o mesmo valor em questão de verba de pessoal que um deputado que possui 22 assessores com cargos desdobrados. Por quê? Porque os cargos se desdobram. Então não existe uma diferença entre questão de valores de economicidade, a não ser que você seja um deputado que não trabalha em campo. Mas eu trabalho muito. 11 assessores cheios não é o apocalipse e eu vou explicar o porquê. São 645 municípios e eu preciso atender a demanda de todos eles. Daí a razão pela qual eu decidi desdobrar os meus cargos. Mas eu repito, ao invés de eu usar 11 assessores com salários astronomicamente altos, eu decidi reduzir os salários, muito embora ainda sejam altos. Caso vocês não saibam, não é o deputado quem escolhe o salário dos assessores. O salário é estipulado por lei, beleza? Eu vou falar em números. Se eu emprego no meu gabinete 11 assessores, todos os cargos cheios, sem desdobrar, eu vou gastar exatamente o mesmo que 22 cargos. Agora vamos comparar produtividade. Eu vivo sendo acusado de empregar gente para ficar defendendo o governo Bolsonaro no Twitter. Mas nenhum dos meus desafetos, repito, nenhum deles teve a coragem de vir aqui no meu gabinete, coisa que eu já cansei de convidar, para vir aqui ver como cada um deles trabalha. Mas beleza, já que você citou o Duval, vamos usá-lo também aqui para a gente poder fazer esse comparativo. Eu tenho 20 projetos de lei em 7 meses de mandato. Não, eu não estou aqui enchendo o Estado de leis, eu estou combatendo a questão da criminalidade, como por exemplo o meu PL que proíbe a nomeação de pessoas condenadas em diversos crimes da rede pública do Estado. E também como o meu PL que impede a apreensão de veículos inadimplentes com IPVA, preservando principalmente o direito à propriedade privada do cidadão. Projetos nesse sentido. Agora, quantos projetos o Duval tem? 3 projetos. Você sabe o que é indicação? Indicação ao governo é uma ferramenta que o deputado usa para poder sugerir ao governo do estado a criação de projetos ou aporte financeiro de determinadas instituições, como hospitais filantrópicos, reforma de prédios, enfim, um monte de coisa. Atendendo o pedido da população e do meu eleitorado, graças ao trabalho da minha assessoria, eu fiz 185 indicações, boa parte delas atendida. Essas indicações surgiram graças ao trabalho de sola de pé da minha assessoria que saiu em campo para buscar demanda no maior número de cidades paulistas possíveis. Quantas indicações o deputado Arthur Duval tem? Apenas uma indicação. Você sabe o que é requerimento de informação? Requerimento de informação é um instrumento que o deputado tem para exigir que secretários de Estado passem informações como, por exemplo, o quanto de dinheiro público tem sido utilizado na construção de uma obra. Por que a obra está paralisada? Exemplo, eu tenho colocado a USP na parede nos últimos meses pra caramba, exigindo informações sobre todos os eventos políticos partidários que a faculdade tem financiado. Esse instrumento, inclusive, pode coagir quem de má fé utilizar os recursos públicos, uma vez que eles têm que prestar informação de suas contas, ou seja, eu uso isso também para poder combater a questão da corrupção.
Eu tenho, senhores, a bagatela de 77 requerimentos de informações e o senhor Arthur Duval possui 0. Mas eu não estou aqui criticando o trabalho do Arthur. Eu acho que ele tem a forma dele, né, de trabalhar. Eu tenho a minha, mas eu entendo que é impossível ele entregar a mesma produtividade que a minha, uma vez que ele não tem material humano suficiente para isso. É uma coisa simples. Mas enfim, tem muito mais coisa, sem falar na questão da emenda parlamentar. Eu, por exemplo, já consegui 1 milhão de emendas parlamentares só esse ano destinadas à questão da saúde. Eu quero saber quanto conseguiu o deputado estadual que você votou, caro youtuber. O seu deputado fez pelo menos a metade do que eu fiz esse ano? Você disse em janeiro e fevereiro que não teve gasto nenhum meu, mas a verdade é que o senhor é muito mal informado para uma pessoa que diz crítica, né, que diz ser preocupada com o dinheiro dos seus impostos, porque os deputados estaduais de São Paulo assumem o mandato só em março de cada legislatura. Como é que eu teria gasto em janeiro se eu comecei a trabalhar em março? O senhor já começa a sua denúncia completamente errada. O youtuber ele fez questão de pontuar e sublinhar a data da fundação da empresa na tentativa insidiosa de levar as pessoas a acreditarem que haveria algo ilícito. Só que, já que o youtuber afirma gostar de fatos, segue alguns fatos. 1. O Rigatti me ofereceu o serviço que buscávamos pelo valor de 5 mil reais por mês. Esse valor já estava bem abaixo da verba prevista legal para o serviço, já que o teto é de 8 mil reais por mês. Então a gente solicitou toda a documentação definida pela LESP para contratação. 2. Ele nos enviou a documentação e nós submetemos a análise do Núcleo de Fiscalização e Controle da LESP, que avaliou e julgou estar tudo necessário para que o contrato fosse feito. 3. Que esse contrato é mensal e feito mediante reembolso, o que significa que todo mês, se as notas fiscais elas são analisadas e só depois de aprovadas pelo órgão de direito elas são reembolsados os valores. É tudo absolutamente transparente. De tal sorte que o senhor pôde encontrar todos esses dados numa simples pesquisa a partir do site da LESP. Conclusão, não foi nada honesto da parte do senhor sugerir ao seu público que haveria irregularidade em contratos no meu gabinete. Isso não é uma tentativa irresponsável de assassinato de reputação? O senhor nos procurou, nos questionou sobre isso? Não, infelizmente não. Essa denúncia que você fez é fiscalizada todo mês e a informação é pública. Você ainda deu a entender que eu pago o valor absurdo de 25 mil reais por mês por essa contratação, quando é mentira. Isso qualquer leitor desapercebido poderia cair. Por exemplo, se for acumular tudo que a Assembleia pagou para os assessores do Arthur Duval desde o início do seu mandato até atualmente, seria um total de 560 mil reais. Meio milhão de reais. Isso é um valor que assusta qualquer um se você chegar no vídeo e dizer, olha, a Assembleia pagou um montante de R$500 mil para os assessores do Arthur Duval. Qualquer um iria levar isso como algo sendo extremamente ruim. E o que você fez comigo foi exatamente isso. Você pegou um montante e jogou como se fosse uma parte. Você quis levar os seus inscritos a entender que eu estivesse fazendo algo errado só porque ficou chateado desde a época em que começou a criticar o governo Bolsonaro e foi chamado de isentão e detonado pelo povo. Daí a sua raiva, meu jovem. Você está me atacando com inverdades porque você está chateado. Mas não foi só isso que você fez. Você disse que não existe site nenhum, dando a entender que eu estaria pegando dinheiro pago todo mês para poder colocar no meu bolso. Mas o site está aqui, ó, para qualquer um que entrar vai ver que ele existe desde a época em que eu contratei a empresa prestadora desse serviço. Você mentiu. Mentiu quando tentou fazer com que o público acreditasse que ele recebia 25 mil reais de uma vez. Mentiu quando disse que o site não existia. Não sabia da informação de que não existem gastos do início do ano porque eu tomei posse só em março. Portanto, você passou uma desinformação para a galera. Muitos liberais têm me criticado por nomear pessoas conservadoras. Ué, vocês queriam que eu contratasse quem? Pessoal da CUT? Do PSOL? Conheci assim cada um dos meus assessores e daí? Onde é que está o crime? Eu fui eleito pelo movimento conservador e o pessoal do movimento trabalha comigo sim, faz parte dele sim. Isso que nós gastamos não significa que a gente não possa lutar por menos gastos, né? Você quer uma prova disso? Tá aqui, ó, vamos lá. Um deputado na Leste pode gastar até 34 mil reais por mês, com verba de gabinete, enquanto tem deputados aí que gastam no talo os exatos 34 mil reais. Dentro desse universo todo, eu tenho um gasto médio de 19% ao mês. Eu economizei 81% de verba de gabinete. Por que você não fala isso no seu vídeo? Por que você não colocou essa informação no seu vídeo? Vamos pegar aqui o exemplo do deputado Teonílio Barba. Ele gasta por mês a média de 34 mil reais. Você está preocupado comigo? Desesperado para acabar com a minha imagem? Enquanto Barba gasta em um mês o que eu gastei em 6 meses de mandato. Mas o escândalo é o meu gasto, ao invés do gasto do deputado do PT.
seletividade? A gente tá vendo por aqui mesmo. É muito fácil jogar números e esperar que o povo se revolte quando você não tem algo para poder comparar. 19% da verba de gabinete. Eu tô esperando você fazer um vídeo detonando a galera do PT, porque você tá fechando os olhos pro pessoal de esquerda para ficar aí me perseguindo, mentindo, trazendo supostas denúncias com base em informações que são públicas. Mas enfim, a verdade é que o senhor está chateado. Você está chateado e atirando para todos os lados por causa disso. Ademais, convido vocês a virem aqui no meu gabinete para conhecer o meu trabalho, os trabalhos dos meus assessores. O meu gabinete funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até 10 horas da noite, tá? Vem aqui pessoalmente cumprir melhor o seu papel de fiscalizador, porque a distância ele está muito mal feito. Forte abraço.